A CNBC Internacional acompanhou de Pequim a reação do governo da China. O Ministério das Finanças anunciou que vai impor 34% de tarifas sobre todos os produtos dos Estados Unidos que entram no mercado chinês. É exatamente o mesmo percentual que Trump anunciou há 2 dias como sobretaxa às mercadorias do país asiático. O Ministério das Finanças ainda anunciou a interrupção na compra de frango de 5 grandes exportadores do agro americano. Agora temos essa retaliação tarifária da China em andamento. Eunice, o que está ouvindo? Andrew, até agora, os chineses anunciaram 6 contramedidas diferentes. Algumas delas são mais significativas do que outras. A primeira, que considero a mais importante, é que eles disseram que vão impor uma tarifa de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos. Isso entrará em vigor a partir de abril. A segunda é que eles disseram que estão suspendendo as importações de 6 empresas agrícolas dos Estados Unidos, que têm a ver com sorgo e também com frango e partes relacionadas ao frango. Não há nomes. A essa altura, das que estão aguardando, só estou recebendo 1 ou 2 empresas que exportam produtos avícolas, fazendas de Delaware, que não são de cuidados e processamento costeiro. A empresa de sorgo é a C&D, da C&D Incorporated. Portanto, isso está sendo divulgado agora. A terceira é uma investigação anti-dumping sobre tubos de tomografia computadorizada e equipamentos médicos. E o mais interessante é que eles também vão apertar os controles de exportação de 7 tipos de terras raras. E parece que alguns deles são muito importantes para a ressonância magnética e outros itens relacionados à medicina, como o samário e o gandolínio. Além disso, há 2 outras medidas que parecem ser mais simbólicas, pois o Ministério do Comércio está adicionando 11 empresas dos Estados Unidos à lista de entidades não confiáveis e outras 16 empresas americanas a uma lista de controle de exportação. Mas, em ambos os casos, a lista de empresas é geralmente voltada para a defesa e com poucos negócios aqui ou que já foram incluídas em listas negras anteriormente. Portanto, eu teria de examinar todos os nomes, mas, em geral, é isso que estamos vendo agora. Eunice, acho que há uma questão maior em termos de entender a psique dos países ao redor do mundo que agora foram tarifados e como eles estão pensando sobre isso, porque há a classe política e depois há as pessoas no local. Quando você lê os jornais locais, quando conversa com as pessoas de lá sobre como elas se sentem em relação aos Estados Unidos, sobre como elas se sentem em relação a essas tarifas e quanto sofrimento elas podem estar preparadas para suportar como parte de um esforço de retaliação? Bem, acho que a maioria das pessoas, no que diz respeito à comunidade empresarial, especialmente aquelas que têm relações com os Estados Unidos, está se sentindo muito frustrada. Quero dizer, por um lado, há exportadores que estão sendo prejudicados. Eles estão realmente preocupados porque atuam em negócios mais comoditizados e estão preocupados com o impacto que isso terá em seus negócios. Há outros exportadores que, por estarem aqui há muito tempo e bem estabelecidos, têm vantagens competitivas e conseguiram empurrar parte do custo da tarifa para os clientes americanos. Mas, de modo geral, a mídia estatal tem feito uma análise da situação, pintando os Estados Unidos como um lugar muito caótico, dizendo que sempre há um contraste entre o presidente Trump e o presidente Xi e a maneira como o sistema americano funciona e a maneira como o sistema chinês funciona. No geral, eles dizem que na China tudo é mais estável e que somos o favorito quando se trata de outros parceiros comerciais. Mas é claro que isso ocorre em um momento em que a realidade aqui é que a China é um lugar muito imprevisível para as empresas. E há muitos anos as empresas privadas não têm certeza se poderão ou não prosseguir, continuar com seus negócios e não ter, por exemplo, funcionários detidos ou algo semelhante. E Donald Trump ironizou essa reação da China. Ele fez um post na sua rede social, o Truth Social, escrevendo que a China fez o jogo errado, entrou em pânico. A única coisa que eles não podem se dar ao luxo de fazer. Sobre essa nova rodada no tarifaço, na guerra tarifária e a reação chinesa, eu chamo aqui agora nosso analista Vinícius Torres Freire. Tudo bom, Vinícius? Boa tarde. Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Não está tudo bem, mas que vocês fiquem bem. Não temos hoje um clima de sextou nos mercados pelo mundo. Agora, uma reação forte e muito rápida da China, né, Vinícius? Foi. Entre as várias ilusões deste ano, havia
que mesmo que Trump começasse uma guerra comercial ou ameaçasse uma guerra comercial, a China tentaria tomar uma atitude moderada e tentaria negociar e esperar para ver um pouco. Não esperou, não foi moderada e jogou 34% sobre os produtos americanos de imposto de importação. Quer dizer, isso praticamente paralisa a importação de quase tudo dos Estados Unidos. Se o pãozinho ficar 34% numa padaria, você vai para outra esquina. Agora, produtos eletrônicos, material espacial e principalmente comida, não, é muito pesado. A gente pode prever uma grande pancada e dificuldade de exportação americana gigante e procura de outros mercados da China, das empresas chinesas e de outros mercados para abastecer. Aeroespacial na Europa, grãos e comida, América do Sul, especialmente Brasil e Argentina. E é curioso porque, de fato, na rodada anterior, quando Trump tarifou os produtos chineses, a China não respondeu na mesma medida, né? Quer dizer, ela tarifou uma parte dos produtos americanos, né? Aplicou ali algumas medidas não tarifárias contra empresas americanas, dando a entender que estava deixando um espaço para negociar e escalar ainda mais. Agora já foi a porrada na mesma medida, né? Na primeira vez, eles tentaram atingir politicamente alguns alvos, algumas regiões, alguns deputados e senadores, e mandou um recado. Olha, eu estou fazendo pouco, quer dizer que eu posso negociar. E, no final das contas, acabou tendo alguma negociação. Eles conseguiram, lá na primeira rodada de 2018, conseguiram ter uma negociação, estabeleceram limites de exportação e importação, que nunca entraram em vigor exatamente, porque depois o Trump perdeu também. Mas essa foi a jogada. Dessa vez, eles entenderam, pelo jeito, pela reação, que não tem conversa. E se vocês vierem com 30, que vierem com tarifa, a gente vem com mais. E isso é muito perigoso, porque você está lidando com as duas maiores potências econômicas, militares, tem zonas de atrito, principalmente Taiwan, sul do Mar da China e etc. E isso pode ter consequências piores em termos diplomáticos. E o que a gente tem hoje... Desculpa? Por enquanto, diplomáticos. Por enquanto, diplomáticos e torcemos para que fiquem nesse terreno apenas. Agora, o que a gente tem no mundo inteiro hoje é uma clássica fuga de risco e basta observar o comportamento, a procura pelos títulos também, né? Tem duas coisas. Primeiro, tem fuga de risco por vários motivos, mas um dos primeiros motivos e do dólar, os Estados Unidos podem ter crescimento muito menor. Ninguém sabe quanto, mas muito menor. Segundo, a gente não sabe até onde vai a guerra comercial. Se não se sabe onde vai a guerra comercial, se esperava que tivesse uma negociação, uma pacificação em junho, muita gente vinha com essa conversa, não só no Brasil, mas como no resto do mundo. Mas agora, quando a China põe 34%, primeiro, você começa a esperar, Trump vai fazer mais alguma coisa? Segundo, a China vai fazer mais alguma coisa? Se a China está batendo, a Europa e outros lugares do mundo vão bater também. Então, isso virou um dominó de uma espiral de conflito que ninguém sabe onde termina. Então, isso cria incerteza diminui o crescimento econômico, paralisa investimento e aumenta risco também. Além de ter incerteza, aumentou o risco de as coisas darem errado. Então, as pessoas fugiram para o tradicional refúgio, que é título do Tesouro Americano, emprestar para o governo americano, comprar títulos, né, do governo americano, tanto que a taxa de juros de 10 anos, que é uma referência mundial de empréstimos para 10 anos nos Estados Unidos, está ali por volta de 3,9% ao ano. Em janeiro estava em 4,8%. Você fala, 4,8% para 3,9% é muito? É uma enormidade no mercado de 21, 22 trilhões de dólares. Então, isso é uma coisa gigantesca, isso faz muita diferença para a perspectiva econômica, para investimento, posicionamento do investidor, isso muda tudo. E pode mudar até a atitude do Fed, não sei para qual lado, mas isso está jogando as taxas de juros para baixo e quando as taxas de juros todas, especialmente as mais longas, estão para baixo, é sinal também de que as pessoas, os investidores estão esperando queda do crescimento. Obrigado, Vinícius. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também escreveu sobre o que ele chamou de um aumento de investimentos no país. Outro post que Trump fez também na sua rede social, o Truth Social. Então, ele escreveu o seguinte: aos muitos investidores vindo para os Estados Unidos e investindo enormes quantias de dinheiro, minhas políticas nunca vão mudar. Esse é um grande momento para ficar rico como nunca antes.